Bom, nós já vimos até aqui a anatomia da cavidade oral e suas estruturas acessórias. A partir de agora, nós trataremos a respeito da anatomia do canal alimentar. Como nós já conversamos anteriormente, o sistema digestório como um todo corresponde a um tubo muscular. No caso, o canal alimentar ele vai se estender da faringe até o ânus, compreendendo as seguintes estruturas: esôfago, estômago e os intestinos delgado e grosso. Todas essas estruturas histologicamente vão ser constituídas por uma túnica mucosa que reveste internamente essas estruturas, com um epitélio cuja característica vai variar ao longo dessas estruturas, e as características desse epitélio serão discutidas na disciplina específica de histologia. Abaixo dessa túnica mucosa teremos uma submucosa e em seguida uma túnica muscular de músculo liso, constituído por fibras musculares dispostas longitudinalmente e de maneira circular. E em seguida, revestindo esses órgãos externamente, nós teremos uma túnica serosa constituída por tecido conjuntivo. Vale ressaltar que as vísceras na cavidade abdominal, então, no caso do sistema digestório, o estômago e o intestino, encontram-se ainda revestidos por uma película de tecido conjuntivo bem fininha, transparente, onde ocorre deposição de gordura, chamada de peritônio. O peritônio, então, ele tem como função recobrir internamente a parede abdominal, recobrir externamente as vísceras, reduzindo o espaço que existe na cavidade abdominal, reduzindo atrito e protegendo, assim, os órgãos. E o peritônio também serve para deposição de gordura. Em caso de acúmulo de gordura visceral, essa gordura visceral se acumula justamente no peritônio. Agora vamos começar conversando sobre a faringe. Então a faringe ela é um canal músculo-membranoso comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Então a região da faringe referente ao sistema respiratório recebe a designação de nasofaringe, enquanto que aquela referente à cavidade oral recebe o nome de orofaringe, como vocês podem evidenciar nesta imagem ilustrativa. Então, rostralmente, a faringe é delimitada pela cavidade oral, no caso da orofaringe, pela cavidade nasal, no caso da nasofaringe, e caudalmente ela vai ser delimitada pela epiglote, associada à traqueia, e pelo esôfago. E qual que é a função da faringe? A faringe, então, é uma área comum de passagem para o ar e para o alimento, do ar em direção ao sistema respiratório e do alimento em direção ao sistema digestório. Tá, mas como que ocorre esse fluxo de ar e alimento na região da faringe? Então, nós já dissemos anteriormente que associados aqui à traqueia, nós temos a epiglote, que é um disco de cartilagem, tá? Então, essa epiglote, juntamente com o palato mole, que faz a delimitação dorsal da cavidade oral, que vão determinar a passagem do ar para a traqueia e do alimento em direção ao esôfago. Então, quando o animal está inspirando, a epiglote se abre e empurra o palato mole, possibilitando a passagem do ar da faringe em direção à traqueia. Agora, quando o animal está deglutindo um alimento, a epiglote se fecha, tampando a traqueia e, consequentemente, o palato mole se posiciona mais dorsalmente, possibilitando a passagem do alimento em direção ao esôfago. Tenho em mente que a traqueia ela ocorre ventralmente em relação ao esôfago. Então, o esôfago ele corre dorsalmente à traqueia. Então, é justamente a epiglote associada ao palato mole que possibilitam esse trânsito de ar e alimento pela faringe. Então, aqui, nesta imagem, está evidenciando a epiglote, que nós já discutimos no slide anterior. Trata-se de um disco de cartilagem revestido por mucosa, que no momento da inspiração, então, quando está ocorrendo a passagem de ar pela cavidade nasal, a epiglote se abre, empurra o palato mole, possibilitando a passagem do ar em direção à traqueia. Agora, quando o animal está deglutindo um alimento, a epiglote fecha, a traqueia, o palato mole se eleva, possibilitando a passagem do alimento em direção ao esôfago.
Após a faringe, então, nós temos o esôfago. Portanto, o esôfago é um tubo muscular que vai se estender da faringe até o estômago. Ele é lubrificado internamente por muco, justamente para possibilitar o trânsito do bolo alimentar em direção ao estômago. E ele corre dorsalmente a traqueia, como nós já conversamos anteriormente, e ele pode ser dividido em 3 segmentos, conforme o seu local de passagem. Então, nós temos o esôfago cervical, que ocorre na região do pescoço, o esôfago torácico, que corresponde a todo o percurso do esôfago ao longo do tórax, e o esôfago abdominal, que ocorre depois dele ultrapassar o diafragma até ele se inserir no estômago. O esôfago, então, ele está implicado na condução do bolo alimentar em direção ao estômago. E como isso é possível? Isso é possível devido aos movimentos peristálticos ou peristaltismo, que ocorre devido à contração e relaxamento das fibras musculares longitudinais e circulares que constituem a parede do esôfago. Então, esse alimento ele vai sendo empurrado por meio desse movimento peristáltico em direção ao estômago. Aqui um detalhe interessante. Qualquer alimento que cause uma irritação no estômago, essa irritação vai ser captada por fibras sensitivas que irão comunicar o centro do vômito que ocorre no sistema nervoso central, no cérebro, gerando uma resposta que consiste na contratilidade da musculatura lisa que compõe o estômago para que ocorra a regurgitação ou o vômito, ou seja, para que o organismo consiga eliminar essa substância, esse alimento que está causando certa irritação. Porém, o equino, ele não vomita, tá? O equino não consegue vomitar, regurgitar. Por quê? Por que o equino tem essa dificuldade? Porque no ponto em que o esôfago se insere no estômago, existe um esfíncter chamado de cárdico, né, osteocárdico, um esfíncter que impede que no equino esse esfíncter ele tem uma contração muito rigorosa, impedindo dessa forma que ocorra o refluxo do alimento do estômago em direção ao esôfago. Além disso, no equino, o esôfago, quando ele se insere no estômago, ele se insere com uma determinada angulação, de modo que quando o estômago está repleto de alimento e com gases, isso acaba também tampando esse ósteo cárdico e impedindo, portanto, o refluxo do alimento. E além disso, vale ressaltar que o equino não apresenta o centro do vômito no sistema nervoso central. Então, ele não tem o estímulo contráctil da musculatura lisa que constitui o estômago para que ocorra esse processo de regurgitação ou vômito. Agora, o estômago corresponde a uma grande dilatação deste canal alimentar que ocorre entre o esôfago e o intestino delgado. Ele está localizado na cavidade abdominal caudal ao diafragma. E qual que é a função do estômago? Então, ele está implicado no armazenamento e também no processo de digestão química e ou mecânica dos alimentos. Qual que é a estrutura do estômago? Isso vai depender muito do hábito alimentar de cada espécie. Então, equinos, suínos e carnívoros se caracterizam por apresentarem um estômago simples, ou seja, unicavitário, um único compartimento. Já os ruminantes se caracterizam por apresentar um estômago compartimentalizado, ou seja, pluricavitário, com mais de uma cavidade, mais de um compartimento. Agora, nos animais que apresentam estômago simples, esse estômago pode ser dividido anatomicamente em algumas regiões. Então, nós temos a região da cárdia, onde ocorre o ósteo cárdico entre esôfago e estômago, justamente para impedir o refluxo do bolo alimentar de volta ali para o esôfago. Nós temos a curvatura superior do estômago, que é designada como fundo, posteriormente o corpo do estômago, e na sua porção inferior nós temos o antro, ou também designado como piloro, onde ocorre o ósteo pilórico, que também consiste no esfíncter que regula a passagem do alimento agora em direção ao intestino delgado. Vale ressaltar que é no interior do estômago que vai ocorrer a digestão química do alimento.
estômago, gente, ele é revestido internamente por uma mucosa, que pode ser glandular ou aglandular. É a mucosa glandular que é responsável pela secreção do suco gástrico, que consiste numa secreção contendo ácido clorídrico, pepsinogênio, além de muco e bicarbonato. O pepsinogênio é uma proteína que é produzida então pelas glândulas que constituem a mucosa glandular do estômago e, ao entrar em contato com o ambiente ácido, ele reage com ácido clorídrico, se transformando em pepsina, que trata-se de uma protease que vai então realizar a degradação, a digestão da proteína. O muco serve para lubrificar a mucosa, lubrificar o interior do estômago, e os íons bicarbonato servem para regular, equilibrar o pH no interior do estômago. E como se dá então essa disposição de mucosa glandular e aglandular? A mucosa glandular, ela serve mais na realidade como reservatório de gases ou de alimento, digamos assim. Então, no carnívoro e no homem, no interior do estômago, ocorre única e exclusivamente mucosa glandular. O suíno, ele se caracteriza por apresentar uma pequena área de mucosa aglandular próximo ali à região da cárdia. Já o equino se caracteriza por apresentar 2/3 do seu estômago revestido internamente por mucosa glandular e 1/3 de mucosa aglandular, e os ruminantes se caracterizam por apresentar 3 cavidades, que são rumen, retículo e omaso, revestidos por uma mucosa aglandular, tendo apenas o abomaso como estômago verdadeiro, ou seja, contendo essa mucosa glandular, onde ocorrerá a secreção do suco gástrico e, portanto, a digestão química. Então, reforçando o que eu disse no slide anterior, aqui nós temos o estômago de um equino. Notem que 2/3 do estômago dele é revestido internamente pela mucosa glandular, enquanto 1/3 pela mucosa aglandular. E aqui nós temos representado o estômago de um ruminante. Notem que nós temos retículo, rumen e omaso revestido por uma mucosa aglandular, onde vai ocorrer a fermentação, a digestão microbiana, e somente o abomaso, sendo o estômago verdadeiro nos ruminantes, revestidos internamente, então, pela mucosa glandular, onde ocorrerá a secreção de suco gástrico e digestão química. E o suíno, nós não estamos com o estômago dele representado nesse slide, mas a sua área de mucosa aglandular é muito pequena, restrita apenas à região da cárdia, próximo ao ósteo cárdico. Então, como nós já vimos anteriormente, os ruminantes se caracterizam por apresentar um estômago pluricavitário ou compartimentalizado, ou seja, dividido em 4 cavidades. Nós temos rumen, retículo e omaso constituindo pré-estômago e o abomaso constituindo o estômago verdadeiro, onde ocorrerá a digestão enzimática. No pré-estômago ocorrerá a fermentação bacteriana e, devido a isso, o pré-estômago é revestido internamente por uma mucosa glandular com epitélio estratificado, escamoso, queratinizado. Em especial, no interior do rumen ocorrerá essa fermentação bacteriana da celulose e dos lipídios, gerando ácidos graxos voláteis que vão ser absorvidos pelas papilas ruminais, caindo na corrente sanguínea e servindo como fonte de energia para os ruminantes. As proteínas também sofrerão ação bacteriana, sendo degradadas até amônia, a qual será utilizada pelas bactérias para a produção de proteína microbiana. O retículo também se caracteriza por apresentar bactérias fermentativas, no entanto, ele está implicado em especial na seleção das partículas. Partículas que foram finamente degradadas no rumen seguem direto para o omaso, enquanto que as partículas maiores sofrem um processo de regurgitação para que haja a ruminação, ou seja, uma nova mastigação desse alimento, para em seguida ser novamente deglutido, voltando para o retículo e sendo então destinado para o omaso, caso essas partículas estejam realmente finamente trituradas. O omaso se caracteriza em especial pela absorção de água e de ácidos graxos voláteis que não foram absorvidos ao longo do rumen e do retículo. Então, o omaso realiza a degradação do bolo alimentar antes dele seguir para o abomaso, onde ocorrerá a digestão enzimática.
Agora, com relação às aves, gente, eu havia dito no início da ave que as aves se caracterizam por apresentar um estômago simples, mas na realidade elas podem ser classificadas como animais com estômago pluricavitário, porque, na realidade, elas apresentam dois estômagos. Um estômago químico, que é o proventrículo, onde vai ocorrer a digestão enzimática do alimento, e em seguida, após o proventrículo, nós temos um estômago mecânico, que é a moela, que se caracteriza por apresentar pregas musculares e pedrinhas no seu interior. É justamente por isso que as aves têm o hábito de ingestão de pedras, porque essas pedras se acumulam dentro da moela e auxiliam na trituração do alimento que já foi previamente digerido no proventrículo. Vale ressaltar que a maioria das aves possuem ainda uma dilatação no esôfago chamado de papo, que serve não somente para o armazenamento do alimento, mas também umidificação do alimento antes dele seguir em direção ao proventrículo. Então agora eu vou apresentar para vocês algumas imagens ilustrativas do estômago de diferentes espécies animais para discutirmos os seus aspectos anatômicos. A começar por essa imagem de um estômago simples de um cão, certo? Com as suas áreas, com as suas regiões representadas. Então, nós temos aqui a região da cárdia, que é a região onde o esôfago desemboca no estômago. Nesta região também ocorre o ósteo cárdico, que impede o refluxo do alimento em direção ao esôfago. Na curvatura superior do estômago, nós temos o fundo, depois o corpo do estômago e na extremidade inferior do estômago nós temos o antro e o piloro, onde também ocorre um esfíncter, né, que é o ósteo pilórico, que serve para controlar o fluxo do alimento em direção ao intestino delgado, começando pela porção do duodeno. Então aqui nós temos a imagem do estômago de um ruminante. Notem a sua compartimentalização. Então nós temos rumen, retículo, omaso e abomaso. Observem que o rumen corresponde ao maior dos três pré-estômagos. No interior do rumen ocorrem pregas musculares que consistem nos pilares ruminais que dividem o rumen em sacos. Então, nós temos evidenciado nessa imagem o saco ventral e o saco dorsal. Esses sacos também estão implicados na estratificação do conteúdo ruminal. Então, geralmente, por densidade, o material sólido fica depositado no saco ventral, enquanto que o líquido e gases vão ficar no saco dorsal. Aqui um detalhe interessante. Essa compartimentalização do estômago dos ruminantes é possível devido à ocorrência de pregas musculares no seu interior. O bezerro, que encontra-se em amamentação, ele está ingerindo apenas leite, então ele não está ingerindo material vegetal. E por conta disso, seu rumen, retículo, omaso são pouco desenvolvidos. E devido ao reflexo da sucção, quando o bezerro ele está amamentando, o reflexo da sucção faz com que esses pilares musculares formem uma estrutura tubular que permite a condução do leite direto do esôfago para o abomaso, sem passar pelos outros compartimentos que constituem o estômago desse ruminante. Vale ressaltar ainda que no interior do abomaso do bezerro existe o coalho, que é um conjunto de enzimas que possibilitam a degradação do leite. Mais um detalhe, essa estrutura tubular que se forma comunicando o esôfago com o abomaso durante a sucção, durante a sucção do leite, a amamentação, é designada como goteira esofágica. E conforme esse bezerro vai sendo exposto à ingestão de material vegetal, o rumen, retículo, abomaso começam a se desenvolver. Agora aqui nós temos uma visão interna do estômago do ruminante. Então notem que o rumen internamente na sua mucosa existem papilas ruminais, que são papilas pequenas, pontiagudas, um pouquinho alongadas. Já o retículo se caracteriza pela ocorrência de pregas na sua mucosa, constituindo um aspecto de favo de mel. E o omaso, também conhecido como folhoso, se caracteriza por apresentar dobras longitudinais na sua mucosa com aspecto de folhas de um livro, por isso também ele é conhecido como folhoso. E o abomaso com uma característica de uma mucosa glandular similar à do estômago simples das demais espécies.
Agora aqui eu inseri uma imagem demonstrando o trânsito, né, do alimento por todos os compartimentos que constituem o estômago do ruminante. Então, primeiramente, o alimento ele é ingerido, mastigado, né, pelo aparelho da mastigação, reduzido em bolo alimentar e esse bolo alimentar vai ser deglutido. Ele passa pelo esôfago e vai diretamente para o rumen. No interior do rumen, esse alimento sofre o processo de fermentação bacteriana. Aí esse alimento agora fermentado vai para o retículo. No retículo, as partículas que foram finamente degradadas, com menos de 1 a 2 milímetros, seguem para o omaso, enquanto que as partículas maiores sofrem um processo de regurgitação e retornam para a boca do animal para sofrer novamente a mastigação. Esse processo de regurgitação e remastigação corresponde à ruminação, ao processo de ruminação. Posteriormente, esse bolo alimentar novamente mastigado vai ser novamente deglutido, vai diretamente para o retículo e se estiver finamente triturado, segue para o omaso e do omaso para o abomaso. Aqui, gente, eu não vou entrar em aspectos da fisiologia da digestão do ruminante. Isso vocês vão estudar em disciplinas específicas. Então, aqui nós temos uma imagem demonstrando o aspecto da mucosa do rumen, que se caracteriza pela presença de inúmeras papilas ruminais, né? São papilas pequenas, sutis, que estão implicadas na absorção dos ácidos graxos decorrentes formados a partir do processo da fermentação bacteriana, em especial da celulose e dos lipídios. Agora aqui nós temos o aspecto da mucosa do retículo, que se caracteriza por ser pregueada com aspecto de favo de mel. No retículo ocorrem bactérias fermentativas, mas ele está na realidade mais implicado na seleção de partículas. Então, partículas que com menos de 1 a 2 milímetros vão diretamente para o omaso, enquanto que partículas maiores vão sofrer o processo da ruminação, a regurgitação e remastigação. Então, para quem gosta de dobradinha, a dobradinha ela nada mais é do que o rumen e retículo. Agora aqui nós temos a mucosa do omaso, que se caracteriza pela presença de pregas longitudinais, como se fossem folhas de um livro, e por isso também o omaso é chamado de folhoso, e ele está implicado em especial na absorção de água e de ácidos graxos voláteis que não foram absorvidos durante o trânsito do alimento pelo rumen e retículo. Então ele é responsável pela desidratação do bolo alimentar antes do alimento seguir em direção ao abomaso. Agora, o abomaso, ou estômago verdadeiro, ele se caracteriza por apresentar as mesmas peculiaridades do estômago simples que nós já discutimos para outras espécies. Então, ele é revestido internamente por uma mucosa glandular, onde ocorre a secreção de suco gástrico rico em ácido clorídrico, pepsinogênio, muco, íons de bicarbonato, e apresenta as regiões da cárdia, corpo e piloro.